Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as operações entre números inteiros, tá certo? Olha só, então o que está aqui no nosso vídeo está de acordo com o seu livro. Então lá está o seguinte: adição e subtração de números inteiros. Dentro da adição e da subtração de números inteiros, nós temos dois casos. O primeiro caso é o seguinte: é a adição e a subtração de números inteiros de sinais iguais. Então, toda vez que tiver adição ou a subtração de números inteiros com sinais iguais, devemos somar os seus valores absolutos e conservar o sinal comum entre eles. Olha só, exemplo: menos 6, menos 4. Quanto é menos 6 menos 4? Então, seguindo o que diz aqui, nós devemos determinar o módulo de menos 6, depois o módulo de menos 4, depois devemos somar o valor absoluto de cada um, tá certo? Que é o módulo. Então vai ficar. Então o módulo de menos 6 é igual a 6. Depois, o módulo de menos 4 é igual a 4. Então devemos somar os seus valores absolutos, que nesse caso aqui é 6 e 4, e conservar o sinal comum entre eles. Então, se eu somar o 6 com 4, vai dar 10. E vou conservar o sinal comum entre eles, que nesse caso aqui é o sinal de menos. Vai ficar 10 negativo. Olha só, de novo. Nós temos aqui adição de números inteiros, onde os sinais são iguais. Já que são sinais iguais, devemos somar os seus valores absolutos, tá? Que nesse caso aqui é o 7 positivo e o 9 positivo, e depois conservar o sinal comum entre eles. Então, o módulo do 7 positivo é igual a 7. E o módulo do 9 positivo é igual a 9. Então, somando o 7 com 9, vai dar 16. E vamos conservar o sinal comum entre eles, que nesse caso aqui é o sinal de mais, tá? Positivo. Então, vai ser 16 positivo, tá certo? Deu para entender? Olha só, o segundo caso. O segundo caso é a adição e subtração de números inteiros, onde os sinais são diferentes. Então, toda vez que tiver a adição ou a subtração de números inteiros, onde os sinais são diferentes, devemos subtrair os números, tá bom? Mantendo o sinal daquele que possui o maior módulo ou valor absoluto. Olha só, temos aqui menos 4 mais 9. Então, devemos subtrair os números. Então, vou subtrair o 9 com 5. 9 menos 5 é 4. Só que nós vamos manter o sinal daquele que possui o maior módulo. Então, para eu poder saber aquele que possui maior módulo, para isso devemos determinar o módulo de cada um aqui. Nesse caso aqui é o 5 negativo e o 9 positivo. Então, o módulo de 5 negativo é igual a 5. E o módulo de 9 positivo é igual a 9. Comparando aqui os dois módulos, o maior aqui é o 9. E o sinal do 9 é positivo. Então, vai ser 4 positivo. Tá certo? Olha só o próximo, letra B. Então, são sinais diferentes. Mais 6, menos 7. Então, já que são sinais diferentes, vamos subtrair os seus números. Vou subtrair o 7 com 6, que vai dar 1. O sinal do 1, ele vai ser daquele número que possui o maior módulo. Então, nesse caso, vamos determinar o módulo do 6 positivo, que vai dar 6, e depois o módulo do 7 negativo, que também vai dar 7. Aquele número que possui o maior módulo é o 7. E o sinal do 7 é negativo. Então vai ser negativo. Tá certo? Só que a gente tem aquele hábito de falar o seguinte, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, olha só. São sinais diferentes. Então, subtrai e conserva o sinal do maior. Nesse caso aqui, o maior aqui é o 9. Então, vai ser 4 positivo. De novo aqui, ó. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Se eu subtrair o 6
o 7 com 6 vai dar 1. E o maior aqui é o 7. E o sinal do 7 é negativo, tá certo? Olha só. Vamos agora falar um pouco sobre a multiplicação e a divisão de números inteiros. Então, para você fazer a divisão ou a multiplicação de números inteiros, é importante você fazer primeiro o passo, o jogo de sinal. Então, toda vez que tiver multiplicação ou a divisão, você deve aplicar aqui o jogo de sinal. Olha só, multiplicação. O 4 positivo multiplicado por menos 3. Já que é multiplicação, devemos fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Vai ser menos. E vamos multiplicar os fatores. Nesse caso aqui é 4. Nesse outro caso aqui é 3. 4 vezes 3, 12. Olha só de novo. Multiplicação onde os sinais são diferentes. Jogo de sinal. Menos com mais vai dar menos. Menos 10. 5 vezes 2, 10. De novo, multiplicação. Nesse caso aqui, os sinais são iguais, tanto na letra C quanto na letra D. Sinais iguais. Mais com mais vai dar mais. Se eu multiplicar o 4 com 4, vai dar 16. De novo, multiplicação. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 5, 10. Então, toda vez que tiver multiplicação onde os sinais são diferentes, vamos ter aqui então um produto negativo. E toda vez que tiver multiplicação onde os sinais são iguais, vamos ter aqui então o produto positivo, tá certo? Então, o mesmo processo que eu faço na multiplicação, também devemos fazer na divisão. Olha só, na divisão, o primeiro passo é você fazer jogo de sinal. Olha só, letra A, temos aqui o 4 positivo, dividido por menos 2. Então, mais que menos, vai dar menos. Então, vai ser menos. Se eu dividir o 4 com 2, vai dar 2. Então, vai ser 2 negativo. Olha só o próximo. Temos aqui, então, menos 10 dividido por 2 positivo. Jogo de sinal. Menos com mais, vai dar menos. Se eu dividir o 10 com 2, vai dar 5. Então, nessa divisão, vai ficar menos 5. Letra C. Temos a divisão de dois números inteiros, onde os dois possuem o mesmo sinal. Aqui é 12 positivo e aqui é 4 positivo. Mais com mais, vai dar mais. Se eu dividir o 12 com 4, dá 3. O próximo. Divisão, onde os sinais são iguais. Então, primeiro eu passo a fazer o jogo de sinal. Então, menos com menos vai dar mais. Se eu dividir o 8 com 2, vai dar 4. Olha só, não vai ser obrigado a colocar sempre o sinal de positivo, tá bom? Então, quando for um número negativo, aí sim, nós devemos colocar o sinal de negativo. Mas quando é positivo, não precisa, tá?